Você já parou para pensar que existem livros que foram deliberadamente deixados de fora da Bíblia? E se eu te dissesse que um deles descreve gigantes com milhares de metros de altura, anjos caídos ensinando sabedoria proibida e até visões de seres que muitos hoje associariam a alienígenas? Pois é, o livro de Enoque não é só mais um texto antigo. Ele é um verdadeiro labirinto de mistérios, revelações e polêmicas. Durante séculos, essa obra foi considerada perigosa demais para circular livremente. Por quê? Porque ela toca em assuntos que desafiam tudo o que aprendemos sobre o início da humanidade, o céu, o inferno e até a origem do mal. São histórias que misturam seres celestiais com experimentos genéticos, viagens entre mundos e descrições que mais parecem saídas de ficção científica do que de um texto religioso. Mas por que algo tão impactante foi banido das Escrituras? Quem tomou essa decisão? E, acima de tudo, o que mais foi escondido de nós? Hoje, você vai mergulhar em uma das narrativas mais controversas e fascinantes do cristianismo primitivo. E eu te garanto, depois desse vídeo você nunca mais vai olhar para a história da humanidade da mesma forma. Fica comigo até o final, porque no último ponto vamos revelar uma conexão surpreendente entre o livro de Enoque e antigos conhecimentos de astronomia, algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga o universo. O livro de Enoque tem um daqueles passados dignos de um thriller teológico. Escrito séculos antes de Cristo, ele circulava entre comunidades judaicas e cristãs como uma joia rara do saber antigo. Só que, com o tempo, começou a ser deixado de lado. A exclusão dele da Bíblia não foi por acaso, nem tampouco uma perseguição direta, mas sim fruto de disputas sobre inspiração divina. Enquanto uns o consideravam essencial, outros achavam que ele mais confundia do que esclarecia. O que chama a atenção é que, mesmo fora do cânon, o livro de Enoque influenciou fortemente os primeiros cristãos. Autores como Judas, Justino Mártir e Tertuliano citavam seus trechos como se fossem verdades estabelecidas. Isso mostra que, por mais que o livro tenha sido banido, ele seguia ecoando nas discussões teológicas da época. É como se houvesse uma versão paralela da fé cristã sendo moldada por textos como esse. Curiosamente, esse livro só sobreviveu graças à Igreja Ortodoxa Etíope, que o preservou em seu cânon, enquanto o resto do mundo o deixou no esquecimento. E aqui entra um ponto importante. Por que um povo tão distante do centro da cristandade manteve esse texto como sagrado? Talvez porque ali houvesse algo grande demais para ser simplesmente descartado. Um conhecimento antigo, misterioso, até perigoso. Hoje, com a descoberta de manuscritos nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto, estudiosos voltaram a olhar para o livro de Enoque com outros olhos. Já não dá para ignorar o impacto que ele teve, e talvez ainda tenha, sobre a nossa compreensão do mundo espiritual. E é exatamente essa reviravolta que nos leva ao próximo ponto. Quem era esse tal de Enoque? E por que ele tem uma genealogia tão peculiar? Enoque não é um nome que costuma aparecer com destaque nas pregações modernas, mas sua origem é envolta em um mistério que intriga até os estudiosos mais céticos. Ele é descrito como descendente direto de Caim, sim, aquele mesmo que matou Abel, e faz parte da 7ª geração desde Adão. Só que, diferente dos seus antepassados, Enoque teria andado com Deus de forma tão íntima que não passou pela morte. A Bíblia diz que ele foi levado por Deus, algo que levanta muitas perguntas. Esse detalhe aparentemente simples já abre espaço para muitas interpretações. Seria Enoque um símbolo de uma humanidade pura e espiritual, preservada antes da corrupção que levou ao dilúvio? Ou teria ele sido escolhido por carregar um conhecimento proibido, transmitido por anjos, ou por alguma outra entidade que rompeu os limites entre céu e terra? O fato é que sua vida, ou melhor, seu desaparecimento, não se encaixa na lógica dos demais personagens bíblicos. Outro ponto curioso é a ligação de Enoque com Matusalém, seu filho, conhecido como o homem mais longevo das Escrituras. Matusalém teria vivido até pouco antes do dilúvio, como se carregasse em si o último resquício de uma era pré-catástrofe. A conexão entre eles sugere uma linhagem marcada por revelações e uma missão maior. Não à toa, o livro de Enoque é construído como um legado passado de pai para filho, uma espécie de testamento espiritual. E por falar em legado,
Talvez seja exatamente por isso que o livro de Enoque tenha sobrevivido tanto tempo à margem da tradição oficial. A figura dele não é apenas histórica, é simbólica. Representa um ponto de virada, onde o contato com o divino deixou marcas profundas. E é nesse cenário enigmático que começamos a entender por que essa obra é composta de 5 partes distintas, cada uma com um propósito bem definido. O que muitos não sabem é que o chamado Livro de Enoque, na verdade, é uma coletânea de 5 obras diferentes. Isso mesmo, 5 livros em um só volume, cada um com um foco específico, formando um conjunto complexo e profundo. As seções são conhecidas como Livro dos Vigilantes, Livro dos Luminares Celestes, Parábolas de Enoque, Livro dos Sonhos e Apocalipse das Semanas. Juntas, elas formam uma tapeçaria rica em simbolismos, revelações espirituais e até temas que hoje seriam considerados quase científicos. O mais impressionante é como essas partes conversam entre si, ainda que tratem de temas distintos. Enquanto o Livro dos Vigilantes fala da queda dos anjos e da origem dos gigantes, o dos Luminares mergulha em descrições astronômicas detalhadas, revelando um calendário solar de 365 dias, algo surpreendente para a época. As parábolas abordam o juízo final com uma figura enigmática chamada Filho do Homem, e os sonhos recontam a história judaica em forma de fábulas com animais. Por fim, o Apocalipse das Semanas funciona como uma linha do tempo profética. Essa estrutura em comum dá ao livro de Enoque uma profundidade rara. Ele não é uma narrativa contínua, mas um verdadeiro compilado de visões, revelações e advertências. É como se cada parte representasse um nível diferente de entendimento espiritual. Aliás, muitos estudiosos acreditam que esse formato foi intencional, quase como uma iniciação por etapas, da queda dos anjos à escatologia final. E convenhamos, esse tipo de construção não aparece por acaso. Agora, pense comigo, por que um livro tão cuidadosamente estruturado, tão rico em conteúdo, seria considerado não inspirado? Talvez porque ele desafie ideias estabelecidas, proponha realidades paralelas, revele sabedoria que parece ter vindo de outra dimensão. E é justamente isso que começa a ficar mais evidente na próxima parte, quando os anjos descem do céu e o mundo nunca mais é o mesmo. O livro de Enoque ganha contornos ainda mais sombrios e fascinantes quando chega à narrativa dos anjos caídos. Esses seres celestiais chamados de vigilantes teriam descido à terra e se encantado pelas filhas dos homens. O resultado dessa união foi a criação de gigantes, os chamados Nefilins, seres colossais, descritos com alturas de até 3.000 côvados. Ainda que esse número seja claramente simbólico, a mensagem é clara. Esses seres representavam uma ameaça descomunal à humanidade. Esses gigantes não eram apenas grandes. Eram vorazes, violentos e corrompidos. A fome insaciável deles teria levado à destruição de colheitas, cidades e até pessoas. Eles se tornaram um verdadeiro flagelo para o planeta. E foi justamente esse caos que motivou a ação dos arcanjos, como Miguel, Rafael e Gabriel, enviados para colocar ordem na criação. Eles prenderam os anjos rebeldes em abismos de fogo e anunciaram o julgamento divino que culminaria no famoso dilúvio. O mais inquietante é que esses relatos podem ser mais do que metáforas. Alguns estudiosos e teóricos sugerem que estamos diante de memórias antigas sobre manipulação genética, talvez até mesmo de origem extraterrestre. Os anjos, nesse caso, seriam seres avançados de outros mundos, e os gigantes, um resultado de cruzamentos proibidos. É aí que o livro de Enoque sai do campo da mitologia e toca em temas como engenharia genética e intervenção alienígena. Mas independentemente da interpretação, uma coisa é certa: esses relatos mexem com a base da narrativa bíblica tradicional. Eles apontam para uma época em que o céu e a terra se misturavam de formas que hoje consideramos impossíveis. E se isso tudo for mais do que simbólico? Se for memória de um passado real, mas suprimido? Essas perguntas nos empurram diretamente para o próximo ponto: as possíveis influências de seres de outros mundos nesse cenário tão estranho quanto revelador. Agora entramos em um terreno ainda mais controverso,
mas também irresistivelmente intrigante. Há quem veja no livro de Enoque indícios claros de que os anjos caídos não seriam apenas seres espirituais, mas visitantes de outros mundos. A linguagem usada no texto, com descrições de luz intensa, vozes trovejantes e viagens aos céus em carros de fogo, alimenta a hipótese de contatos com civilizações extraterrestres. Parece roteiro de ficção científica, mas está lá, em pleno texto apócrifo. Enoque, segundo o livro, teria sido levado aos céus e guiado por esses seres através de estruturas celestiais que lembram estações espaciais ou outras dimensões. Ele teria recebido revelações sobre os ciclos da Terra, o destino da humanidade e até detalhes sobre geografia e astronomia avançadas. Para muitos, isso aponta para uma interferência externa na evolução humana, algo que a tradição religiosa tentou apagar ou rebatizar como milagres. E quando pensamos nos gigantes, os nefilins, como o resultado de experimentos genéticos entre esses anjos e os humanos, tudo começa a se encaixar num cenário que vai além da espiritualidade. Uma possível tentativa de criação de uma nova raça, com finalidades obscuras. Esse tipo de narrativa lembra muito as histórias de abduções, manipulação de DNA e experiências com híbridos que tanto aparecem em teorias modernas. Coincidência ou resquício de um passado oculto? O mais interessante é como essas ideias, apesar de controversas, têm ganhado espaço inclusive em estudos acadêmicos alternativos. Isso porque o livro de Enoque levanta perguntas difíceis de ignorar. Afinal, se ele foi mesmo baseado em experiências reais, quem eram esses seres? Por que vieram? E o que exatamente revelaram a Enoque? Essas revelações, por sinal, vão ficar ainda mais impactantes quando analisarmos o conteúdo explosivo encontrado nas cavernas do Mar Morto. Quando fragmentos do livro de Enoque foram encontrados nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto, junto a outros textos apócrifos, o mundo acadêmico foi sacudido. Aquilo que antes era considerado apenas uma tradição etíope marginal ganhou novo peso. E mais, o conteúdo dessas descobertas revelou que o livro circulava entre comunidades judaicas bem antes da era cristã, com status de texto sagrado. A pergunta inevitável surgiu: por que esse livro foi ignorado por tanto tempo? Não é difícil entender o motivo quando se analisa o conteúdo. O livro de Enoque descreve reinos celestiais instalados na Terra, castas de anjos ensinando conhecimentos proibidos como metalurgia, astrologia, encantamentos e até armas de guerra. Essa sabedoria proibida teria corrompido a humanidade, tornando os homens violentos e orgulhosos. Ou seja, o livro não só revela o que esses seres fizeram, mas denuncia as consequências desse saber nas mãos erradas. Essa abordagem torna o texto ainda mais provocador. Ele questiona abertamente o uso do conhecimento como ferramenta de dominação. Em um mundo onde o saber era reservado aos sacerdotes e reis, um texto que expunha esses segredos ao povo representava uma ameaça direta à ordem estabelecida. Enoque, portanto, não apenas narra histórias sobrenaturais, ele denuncia estruturas de poder espiritual e político. É por isso que muitos consideram o livro de Enoque não só um texto apócrifo, mas uma verdadeira rebelião literária contra os paradigmas da época. Uma obra à frente de seu tempo, que mistura teologia, ciência antiga e crítica social. Mas os trechos mais polêmicos ainda estavam por vir, especialmente quando o livro começa a falar dos tamanhos absurdos atribuídos aos gigantes que devastaram a Terra. É quase impossível ler o livro de Enoque e não ficar intrigado com a descrição dos gigantes. Segundo o texto, os nefilins, filhos dos anjos caídos com mulheres humanas, tinham cerca de 3.000 côvados de altura. Isso equivale a impressionantes 1.300 metros. É claro que esse número soa absurdo aos olhos modernos, mas ele cumpre uma função clara: mostrar o tamanho do desequilíbrio que essas criaturas representavam para a criação divina. É como se o autor quisesse escancarar o impacto catastrófico que esses seres causaram na Terra. Eles não eram apenas maiores fisicamente. Eles eram monstros de comportamento, vorazes, canibais, destruidores. Em outras palavras, símbolos de uma corrupção extrema da ordem natural. E quanto maior o tamanho, maior o abismo entre eles e os seres humanos comuns. A metáfora funciona como um alerta sobre os perigos da mistura entre o que é divino
e o que é terreno. Alguns estudiosos, porém, não descartam totalmente a possibilidade de que esses relatos sejam baseados em observações reais, ainda que distorcidas ao longo do tempo. Há registros de esqueletos humanos gigantescos sendo encontrados em diversas partes do mundo, embora muitos sejam tratados com ceticismo. Será que o texto de Enoque estaria narrando, em linguagem simbólica, algo que realmente aconteceu, mas que foi amplificado com o tempo? De qualquer forma, essa parte do livro reforça a ideia de que os anjos caídos não apenas ensinaram saberes proibidos, mas também alteraram profundamente a própria natureza humana. O nascimento desses gigantes pode ser visto como o ápice de uma experiência genética fora de controle, e essa linha de pensamento nos conecta diretamente à figura central do livro, Enoque, o homem que viveu 365 anos e guardava em si a chave para decifrar esse passado sombrio. A Bíblia afirma que Enoque viveu exatos 365 anos antes de ser levado por Deus. Esse número, longe de ser aleatório, tem um simbolismo profundo. Ele corresponde ao ciclo solar completo, os 365 dias do ano, o que sugere uma ligação direta entre Enoque e os mistérios do tempo, da criação e do próprio universo. Não é exagero dizer que, nesse caso, a longevidade funciona como um código, um recado oculto sobre sua importância cósmica. O detalhe chama ainda mais atenção quando percebemos que outros personagens bíblicos viveram muito mais que isso. Matusalém, por exemplo, viveu 969 anos. Então, por que destacar os 365 de Enoque como algo especial? Porque essa idade pode representar equilíbrio, ordem, harmonia com os céus, uma vida alinhada com os ciclos naturais, diferente dos demais homens que se desviaram do caminho. É quase como se ele fosse um relógio vivo, marcando o tempo entre dois mundos. Essa conexão com o calendário solar aparece novamente no livro dos Luminares, uma das partes do livro de Enoque, onde se descrevem os movimentos dos astros e o funcionamento do cosmos com detalhes surpreendentes para a época. Fica claro que esse personagem não era apenas um visionário. Ele era, de certa forma, um guardião do tempo e do conhecimento celeste. E talvez seja exatamente por isso que Deus o poupou da morte e o levou para um lugar onde o tempo, como conhecemos, não existe. Essa ideia de imortalidade simbólica abre margem para muitas interpretações. Teria Enoque atingido um tipo de iluminação espiritual? Ou será que, como dizem algumas teorias, ele teria sido retirado da Terra por entidades superiores, justamente por seu papel vital na história da humanidade? Seja qual for a resposta, ela está profundamente ligada à estrutura única do livro que leva seu nome, composto por 5 partes distintas, cada uma revelando um aspecto de sua missão. O livro de Enoque se destaca não só pelo conteúdo enigmático, mas também pela sua estrutura incomum. Ele é dividido em 5 partes bem distintas, como se cada uma fosse uma janela para um nível diferente de revelação. Temos o livro dos vigilantes, as parábolas, o livro dos luminares, o livro dos sonhos e a epístola de Enoque. Cada seção possui seu próprio ritmo, linguagem e foco temático, criando uma experiência quase mística para o leitor atento. Essa divisão não é meramente estética. Cada parte revela um aspecto diferente do que Enoque presenciou ou foi instruído a registrar. O livro dos vigilantes lida com a queda dos anjos, enquanto o dos luminares mergulha em questões de astronomia e calendário. As parábolas trazem mensagens sobre o julgamento final. Já os sonhos reinterpretam a história de Israel com símbolos e metáforas. E a epístola encerra com uma forte mensagem moral e escatológica. Essa organização faz com que o texto funcione como uma espécie de jornada espiritual em etapas. O leitor vai sendo conduzido do caos da queda dos anjos, passando por lições cósmicas e visões proféticas, até chegar a uma espécie de testamento final. É um processo de amadurecimento tanto para Enoque quanto para quem lê. E por isso, o livro exige atenção. Ele não se entrega logo de cara. É preciso caminhar com ele. Curiosamente, essa estrutura fragmentada pode ter sido um dos motivos para que o livro fosse deixado fora da Bíblia. Em comparação com os textos canônicos, que seguem linhas narrativas mais lineares, o livro de Enoque soa complexo, quase esotérico.
Mas talvez seja exatamente aí que reside seu poder. Cada parte guarda um fragmento de um segredo maior, que só pode ser entendido quando olhamos para a obra como um todo. E esse todo começa a se revelar com força no próximo ponto, onde os gigantes, os anjos e o saber proibido se encontram. No livro dos Vigilantes, primeira parte do livro de Enoque, está um dos relatos mais perturbadores e simbólicos de toda a tradição apócrifa: a queda dos anjos. Esses seres celestiais, liderados por um grupo chamado de Vigilantes, teriam transgredido sua missão original ao se relacionarem com mulheres humanas. Desse ato, nasceram os gigantes, criaturas violentas e descontroladas, cuja existência colocou em risco o equilíbrio da Terra. Mas o problema não foi só a criação dos nefilins. Os anjos caídos também ensinaram aos humanos conhecimentos considerados sagrados e perigosos: astrologia, metalurgia, encantamentos, cosméticos, táticas de guerra. Tudo isso teria sido transmitido antes da hora, sem o preparo espiritual necessário. Era a sabedoria proibida, um tipo de tecnologia espiritual que, quando mal utilizada, podia levar à autodestruição da humanidade. É como entregar uma arma a uma criança. O conhecimento em si não é o mal, mas sua aplicação fora de contexto torna-se fatal. O livro de Enoque apresenta esses ensinamentos como chaves para o poder, sim, mas também como ferramentas de queda. A humanidade, ao se tornar semelhante aos deuses, perde o rumo e mergulha no caos. É aqui que surge a punição divina. Os anjos são aprisionados em abismos de fogo, e a terra é purificada por um dilúvio. Esse trecho do livro ecoa em diversas tradições, da serpente que oferece conhecimento no Éden, até os mitos gregos de Prometeu. Em todas, o saber traz poder, mas também consequência. No caso de Enoque, a mensagem parece clara: o que nos destrói não é o saber, mas a pressa em usá-lo sem sabedoria. E são essas lições que preparam o terreno para a chegada de uma figura celestial misteriosa, que aparece mais adiante nas parábolas do livro. Nas parábolas de Enoque, uma figura enigmática começa a ganhar destaque: o Filho do Homem. Descrito como um ser de justiça, glória e poder, ele aparece como o líder do juízo final, alguém que viria para separar os justos dos ímpios e restaurar a ordem perdida. A semelhança com a imagem de Jesus Cristo no cristianismo não passou despercebida por estudiosos, e muitos acreditam que essa seção possa ter sido escrita ou modificada sob influência de ideias cristãs primitivas. O interessante é que esse Filho do Homem não surge como um salvador passivo. Pelo contrário, ele é descrito como um juiz ativo, alguém que conhece os corações, revela segredos ocultos e executa justiça com autoridade. Ele traz luz aos oprimidos e destruição aos tiranos. Isso ressoa fortemente com os desejos escatológicos do povo judeu da época, que ansiava por libertação das opressões e por um novo reino de justiça. Além do julgamento, essas parábolas são recheadas de visões simbólicas: céu se abrindo, livros sendo revelados, tronos de fogo, rios de luz. Tudo isso compõe um cenário quase cinematográfico do fim dos tempos. O tom é sempre de revelação, como se Enoque estivesse vendo um filme do futuro e deixando tudo registrado. Essa antecipação do juízo serve não só como profecia, mas como alerta moral para as gerações futuras. E justamente por essas descrições tão poderosas, as parábolas de Enoque tornaram-se um elo entre o judaísmo apocalíptico e o cristianismo primitivo. Elas apontam para algo maior do que um simples castigo, um recomeço, uma justiça definitiva, um reino onde o conhecimento e a fé finalmente caminham juntos. E é nesse clima de mistério celestial que somos levados à próxima parte do livro, onde os segredos do cosmos ganham destaque em uma surpreendente lição sobre astronomia e tempo. Se tem uma parte do livro de Enoque que surpreende até os mais céticos, é o livro dos luminares. Nele, Enoque descreve com precisão os ciclos do Sol, da Lua e das estrelas, apresentando um calendário solar de 365 dias. Para um texto antigo, esse detalhe é de cair o queixo. Lembre-se, estamos falando de uma época em que o calendário lunar era o mais comum no mundo judaico. Enoque, de alguma forma, antecipou um sistema que só seria usado com precisão séculos depois.
As descrições não são genéricas. Ele fala de equinócios, solstícios e variações de luz ao longo das estações. Isso tem levado muitos pesquisadores a considerarem que ele tinha acesso a um conhecimento astronômico muito avançado para seu tempo. Alguns atribuem isso a revelações divinas, outros a ensinamentos vindos dos próprios anjos caídos. E há, claro, os que sugerem que tudo isso poderia ser influência de civilizações mais antigas, ou até mesmo de visitantes de outros mundos. O mais simbólico, porém, é a conexão entre o calendário solar e a idade de Enoque, 365 anos. É como se sua própria existência representasse o ciclo perfeito da criação. Ele não só entendia o tempo, ele era parte dele. Isso reforça a ideia de que Enoque não era apenas um profeta, mas um guardião cósmico, um intermediário entre os céus e a terra, entre a ordem divina e o caos humano. Esse capítulo também aponta para um saber que ultrapassa as barreiras religiosas e toca o campo da ciência antiga. O livro dos luminares une fé, matemática e observação da natureza. Não é exagero dizer que, se fosse redescoberto com mais seriedade, ele poderia lançar nova luz sobre como os povos antigos viam o universo e sobre o papel que a espiritualidade tinha na construção desse conhecimento. E é nesse clima de simbolismo e revelação que o livro mergulha em sua próxima camada, as alegorias animais que recontam a história do povo judeu. No livro dos sonhos, Enoque muda completamente o tom. Sai a linguagem direta, entram as alegorias. Aqui a história do povo judeu é recontada através de fábulas em que animais representam personagens e eventos históricos. É uma abordagem criativa e, ao mesmo tempo, carregada de simbolismo. Por exemplo, Adão aparece como um boi branco, e os israelitas como ovelhas cercadas por predadores, reis, impérios e inimigos espirituais. Essa técnica permite uma releitura profunda dos acontecimentos bíblicos. O uso de animais transforma a narrativa em algo mais universal, menos preso ao tempo. Ao mesmo tempo, revela a brutalidade dos inimigos e a inocência das vítimas de maneira muito visual. O Egito é representado como leões e chacais, os opressores babilônicos como animais selvagens, e até os profetas aparecem como homens-ovelhas com olhos iluminados, guiando o rebanho. É interessante perceber como essa parte do livro foi usada para interpretar não apenas o passado, mas também o presente e o futuro daquele povo. Há menções veladas à dominação grega, à revolta dos macabeus e à esperança de um Messias que restauraria a justiça. Tudo isso envolto em metáforas que protegiam a mensagem, ao mesmo tempo em que a tornavam mais acessível para quem não podia ler textos diretamente religiosos por causa da perseguição. Essas alegorias também mostram que o livro de Enoque não era apenas um texto místico, ele era político, um grito simbólico contra a opressão, um chamado à resistência e à preservação da fé. E enquanto os animais representam lutas e perdas, eles também anunciam uma nova era, a promessa de uma nova Jerusalém. Essa mensagem de esperança nos leva à próxima parte do livro, onde Enoque se despede deixando conselhos e revelações que soam como um testamento profético. Na última parte do livro de Enoque, conhecida como a Epístola de Enoque, o tom é de despedida, mas também de urgência. O texto se transforma em um testamento espiritual, no qual Enoque transmite conselhos, alertas e promessas para as gerações futuras. Ele fala com o coração de um pai preocupado, deixando claro que a justiça virá, mesmo que demore. O mundo pode estar dominado pelos ímpios, mas o dia do acerto de contas será inevitável. A epístola carrega uma forte mensagem moral. Ela clama por retidão, humildade e vigilância espiritual. Enoque repreende os arrogantes, denuncia os corruptos e consola os oprimidos. É como se dissesse: não desista, porque o mal tem prazo de validade. Em tempos de crise, essa mensagem era um bálsamo para os fiéis. Mais que uma profecia apocalíptica, era uma promessa de que a dor de hoje não será eterna. Mas há também um tom escatológico muito forte. A epístola anuncia não apenas punição, mas transformação. Um novo tempo está por vir, onde os justos reinarão com sabedoria, e os maus desaparecerão como fumaça ao vento. Essa esperança por um juízo final justo reflete a angústia do povo judeu sob domínio estrangeiro.
especialmente no período greco-romano. A carta soa como um manifesto de fé, não apenas em Deus, mas na justiça divina. Essa parte final do livro amarra os temas anteriores: a queda, a corrupção, o saber proibido, o julgamento e, por fim, a renovação. Enoque se despede como alguém que viu demais, mas que ainda acredita. E essa fé inabalável, mesmo diante de um mundo caótico, talvez seja o verdadeiro legado da obra. Mas a pergunta permanece: por que, com tamanha profundidade, esse livro foi deixado de fora da Bíblia? Apesar de sua profundidade, o livro de Enoque foi deixado de fora do cânon bíblico por várias razões que ainda geram debates intensos. Uma das principais é a questão da autoria. Os estudiosos da época não tinham certeza sobre quem realmente escreveu a obra. Enoque viveu, segundo a tradição, antes do dilúvio. Então, como poderia ter deixado registros escritos tão específicos? Essa dúvida bastou para que muitos líderes religiosos descartassem sua legitimidade como escritura inspirada. Outro motivo importante foi o teor altamente simbólico e fantástico do livro. Gigantes de 1000 metros, anjos ensinando segredos proibidos, viagens ao céu e abismos de fogo. Tudo isso soava mais como mitologia do que como doutrina segura. Em um momento em que o cristianismo buscava solidez, uniformidade e credibilidade diante de Roma e do judaísmo tradicional, textos como esse eram vistos como riscos à integridade da fé. Melhor deixá-lo de fora. A falta de tradição entre os judeus também pesou. Enquanto o livro de Enoque era respeitado por algumas seitas e comunidades, como os essênios de Qumran, ele não era amplamente aceito nas sinagogas. Quando os rabinos consolidaram o Tanakh, ele já estava fora. O cristianismo acabou seguindo essa linha, com exceção da Igreja Ortodoxa Etíope, que até hoje mantém o livro de Enoque em seu cânon, talvez por reconhecer ali algo que os demais não quiseram ver. Ainda assim, o livro continuou circulando nas sombras, sendo citado, estudado e, em muitos casos, reverenciado. E quando os manuscritos de Qumran vieram à tona, ficou claro que Enoque fazia parte da espiritualidade judaica do período do Segundo Templo. Isso nos leva a pensar: será que sua exclusão foi mesmo por critérios espirituais? Ou houve interesses mais terrenos envolvidos? Essas questões se tornam ainda mais urgentes quando consideramos a complexidade e a riqueza de seu conteúdo. O chamado Primeiro Enoque, também conhecido como Enoque Etíope, não é um livrinho qualquer. Ele possui mais de 100 capítulos, o que o coloca entre os textos mais extensos da literatura apocalíptica judaica. Esse volume todo não é exagero. Ele reflete a complexidade do conteúdo, a diversidade de temas e o esforço em registrar cada detalhe das visões, parábolas e revelações recebidas por Enoque. É quase como um compêndio de sabedoria oculta que foi passado adiante com muito zelo. Cada capítulo abre uma nova janela para um universo de ideias que se entrelaçam: juízo final, geografia celestial, calendários cósmicos, genealogias espirituais e até mesmo advertências éticas para os tempos do fim. A estrutura se assemelha mais a uma coletânea de visões e mensagens do que a uma narrativa linear. Isso exige do leitor atenção e disposição para mergulhar fundo. Não dá para folhear como quem lê uma fábula. É um mergulho que exige fôlego. Esse tamanho expressivo também revela a importância que o texto teve em seu contexto original. Nenhum escriba dedicaria tanto esforço a uma obra que não fosse considerada valiosa. Além disso, mostra que, por trás das histórias de anjos e gigantes, há um esforço sério de construir uma visão coerente de mundo, algo que conversa diretamente com outras tradições religiosas e filosóficas da antiguidade. O primeiro Enoque é, portanto, uma peça-chave para entender o pensamento místico judaico do período greco-romano. E quanto mais se estuda essa obra, mais ela se revela como um elo perdido entre o judaísmo e o cristianismo primitivo. Não é exagero dizer que muitos conceitos atribuídos aos evangelhos já circulavam nas visões de Enoque séculos antes. Mas essa constatação levanta um ponto delicado. Se o conteúdo é tão rico e sua influência tão profunda, por que ainda há resistência em reconhecê-lo oficialmente? Talvez a resposta esteja em sua origem e datação, tema que exploraremos agora. Durante muito tempo,
O livro de Enoque foi cercado por uma aura quase mítica. Afinal, se ele foi escrito por alguém que viveu antes do dilúvio, estaríamos diante de um documento pré-histórico literal, certo? Mas os estudos acadêmicos modernos mostram outra realidade. A maioria dos especialistas concorda que os textos que compõem o primeiro Enoque foram redigidos entre o século III a.C. e o I a.C., com base em evidências linguísticas, estilo literário e fragmentos encontrados em Qumran. Essa datação, embora mais recente do que a tradição sugeria, não diminui sua importância. Pelo contrário, ela o posiciona como um dos textos mais influentes do período do Segundo Templo, uma época de efervescência religiosa, política e cultural. Foi nesse cenário que nasceram ideias apocalípticas, surgiram movimentos messiânicos e se intensificaram os conflitos entre o judaísmo tradicional e as seitas mais visionárias. Enoque estava no centro desse turbilhão. A descoberta de fragmentos do livro nas cavernas do Mar Morto fortaleceu ainda mais a tese de que ele era valorizado por grupos como os essênios, que se consideravam os guardiões da verdade espiritual em meio à corrupção do templo em Jerusalém. Isso desmente a ideia de que o livro era apenas uma curiosidade etíope preservada por acaso. Ele fazia parte ativa do imaginário e da formação religiosa de uma elite espiritual que influenciou diretamente o nascimento do cristianismo. Portanto, mesmo sem ser literalmente pré-diluviano, o livro de Enoque carrega a voz de uma tradição muito mais antiga do que muitos imaginam. Ele foi moldado por séculos de crenças, visões e debates intensos. E talvez seja exatamente isso que o torna tão atual. Ele não fala de um tempo específico, mas de um conflito eterno entre conhecimento e obediência, fé e razão, luz e trevas. E com isso, encerramos nosso mergulho por esse texto fascinante que, embora banido, continua ecoando através dos séculos. Agora que você conhece os mistérios, as revelações e as controvérsias do livro de Enoque, a pergunta que fica é: o que estamos realmente deixando de lado quando ignoramos textos como esse? Será que a sabedoria proibida contida ali não tem algo a nos ensinar hoje? E se parte da história da humanidade, da nossa origem, da nossa espiritualidade, até mesmo do nosso futuro, estiver escondida justamente naquilo que foi silenciado? Talvez a mensagem mais poderosa desse livro seja justamente essa. Buscar a verdade exige coragem. Coragem para questionar, para sair da zona de conforto e para encarar a possibilidade de que nem tudo foi revelado nos livros oficiais. Enoque, com sua jornada entre mundos, nos desafia a olhar para o alto, para dentro e para além. Ele nos convida a sermos mais do que repetidores de dogmas, a sermos buscadores de revelações. Então, o que você vai fazer com tudo isso que acabou de descobrir? Vai deixar passar como uma curiosidade ou vai mergulhar mais fundo? Que outros textos antigos estão escondendo chaves para entender o presente? E mais importante, que sabedorias você ainda não acessou simplesmente porque nunca te contaram que elas existiam? Se esse conteúdo mexeu com suas ideias, te fez refletir ou te deu novas perspectivas, aproveita e se inscreve no canal agora mesmo. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque aqui a gente vai continuar desenterrando verdades que o tempo tentou esconder. O mistério só está começando, e você faz parte dessa jornada.